A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos e irmãs aqui do grupo da igreja, Assembleia de Deus, Palavras Bíblicas, também aqueles que vão ouvir e vão assistir lá no YouTube, esses áudios, né, são colocados no YouTube como vídeos, e eu convido você também para ouvir e assistir lá no YouTube, no nosso canal Igrejas Livres pela Fé. É um prazer muito grande estar aqui para esse momento de estudo bíblico, de fazermos aqui uma interação com você também, através desses momentos em que nós estamos fazendo aqui alguns comentários bíblicos, né? Comentários sobre versículos bíblicos por assuntos que têm uma grande relevância, uma grande importância no meio cristão. E o assunto do momento é santidade ou santificação. Então, nós vamos estar aqui colocando um versículo e fazendo algum comentário sobre ele. E o versículo-chave que nós escolhemos para meditar nele neste dia de hoje, aqui fazendo comentários sobre ele, é Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. E este versículo está num contexto onde o apóstolo Paulo fala das transformações que ocorrem nas pessoas quando essas pessoas vêm para o meio cristão, ou seja, quando elas conhecem a Cristo, ouvem falar de Cristo e começam a entender os mistérios de Cristo, os mistérios de Deus, o grande mistério do amor de Cristo que veio se entregar por nós e que foi dado por nossos pecados, foi entregue por nossos pecados. Deus aprove nos trazer Jesus Cristo ao mundo para que nós pudéssemos ser salvos por Ele. E, pela graça, sois salvos, diz o texto bíblico, né? E isso é um dom de Deus, não vem das nossas obras para que ninguém venha se gloriar porque fez isto ou fez aquilo, mas para que todos possam ser justificados por fé. Então veio a salvação pela graça de Cristo Jesus, pela graça de Deus em Cristo, que está em Cristo. E isso é maravilhoso. E Deus fez isso para que nós andássemos realizando obras dignas, obras boas de convertidos, de pessoas que mudaram de vida, mudaram de pensamento, mudaram de atitudes, mudaram totalmente as suas vidas e agora não tem como voltar mais atrás, mas seguir em frente nessa caminhada com Cristo, nessa caminhada de vida espiritualizada, de vida espiritual. Embora estejamos ainda aqui neste mundo, mas somos agora de Cristo. Antes nós andávamos nos desejos da nossa carne, como diz o texto anterior, né? Aí alguns versículos antes desse versículo 19, seguindo o príncipe das potestades do ar, esses desejos da carne, esses desejos nossos, que simplesmente são os desejos humanos, que está no recôndito da alma, e esses desejos que muitas vezes podem se manifestar até de forma simples na nossa vida, eles simplesmente nos levam a desmerecer Deus, porque o ser humano sempre vai e sempre se coloca acima de qualquer outro poder, porque quando o ser humano está na sua no seu próprio entendimento, na sua própria, digamos assim,
na sua própria força, confiando na sua própria força, então o ser humano ele extingue Deus da sua vida. Ele acha que ele é resultado do seu próprio esforço ou obra das suas próprias mãos. Tudo que ele faz é o que é certo e ele elimina Deus de todos os processos da vida. E na verdade Deus está em tudo, Deus está em todos os processos vitais, em todos os processos onde existem vida, em todas as criaturas, em todo o universo. Deus está presente porque Ele é o Criador, Ele é o que formou todas essas coisas, Ele é o que teve esse poder de do nada, do zero, do absoluto zero, né? Do que não havia, criar tudo o que existe, tanto coisas que nós podemos ver como as que nós não podemos ver, como estão talvez distante de nós ou que são invisíveis aos nossos olhos. Então, Deus é maravilhoso nesse ponto. Mas o versículo-chave nos diz que agora, portanto, nós não somos mais estrangeiros. Por quê? Porque o povo que Deus escolheu para ser o povo sacerdotal, o povo santificado, o povo que se iria dedicar a Deus e iria realizar a vontade de Deus, este povo declinou deste compromisso, né? Desta tarefa que Deus entregou a eles e por diversos motivos, nós não vamos falar aqui de motivos, né, de motivações para que isso acontecesse, mas por diversos motivos esse povo foi se esquecendo e deixando as atitudes corretas de lado, muito embora mantivessem ali um certo respeito à lei e tal, mas tudo aquilo parece que virou uma certa fantasia, principalmente da parte daqueles que eram os ilustres doutores das épocas, né, passadas, principalmente no tempo de Jesus. Chegou-se a um nível tão baixo, imoral mesmo, né, dessas autoridades, desses doutores, desses estudiosos, que Jesus ele acusou essas pessoas, esses mestres, essas autoridades da lei, que pregavam uma santidade, uma santificação, uma vida de dedicação a Deus, porém, na prática, eles eram falsos consigo mesmos e com a sociedade. Jesus chegou a chamá-los de hipócritas. Então, nós sabemos que houve então um abandono da verdadeira razão de servir a Deus, da verdadeira fé, por esse motivo. Os profetas também foram grandes debatedores do assunto nessa questão de que o povo estava se desviando de Deus, de que o povo estava se desviando dos mandamentos de Deus, muito embora sempre houvesse ali aquele resquício no caso de adoração a Deus, portanto, o povo estava fazendo aquilo como que da boca para fora, né? Tem um profeta que diz que foi realmente da boca para fora, que eles adoravam a Deus não do coração, não era de todo o seu coração, mas era da boca para fora, falando ali aquelas palavras, pronunciando palavras. Muitas vezes os profetas falsos se levantavam e induziam as pessoas ao erro, e aquela nação que era para ser uma nação exemplar, confiante realmente em Deus, muitas vezes eles passaram por momentos de dificuldades porque abandonaram o Deus verdadeiro, abandonaram a fonte das águas, né? Que é o verdadeiro Deus. Então, é algo que nós devemos entender esse contexto de que nós estamos falando.